Olá! Vamos aproveitar que as festas juninas irão começar e fazer essa linda saia de babados? Vou usar 2 partes de tricoline lisa para fazer a base e uma parte para fazer o cos, mas você pode substituir por outros tecidos ou mesmo fazer tudo estampado. Vou colocar um elástico de 4 centímetros no cos e para os babados vou usar chita de poliéster e você pode substituir por chita de algodão ou tricoline. Vou usar também barrados de renda de 2 centímetros de largura e cianinhas, ou use fita de cetim, mas sempre acompanhando os tons da estampa. Vou unir as bases fazendo uma costura francesa para não ter que overlocar. Coloco avesso sobre avesso e passo uma costura no lado direito. Corto o excesso e viro para o lado avesso, passando outra costura para embutir. Se preferir, pode fazer somente uma costura e passar overlock ou zigue-zague. Faço o mesmo na outra base. Marco o meio e dou pique nas 2 partes. Nos babados também faço uma costura francesa, unindo as laterais. Costuro retirando a parte da orelha. Faço também uma costura francesa. Fecho a outra parte da mesma forma. Passo 2 costuras paralelas para franzir. Se for usar este tecido de poliéster, faça a costura mais afastada, porque ele costuma desfiar bastante. Faço a bainha do outro lado, virando 2 vezes com meio centímetro. Prendo a renda sobre a costura. Dobro e faço o arremate. Agora costuro a cianinha sobre a costura da renda. Dou o acabamento e repito o mesmo processo nos outros 2 babados. Puxo o franzido até ficar com a medida da base. Prendo com o alfinete a costura do babado sobre a costura da base, direito com direito. A outra costura do babado eu prendo no pique, alfineto, distribuindo bem todo o franzido. Passo uma costura no meio do franzido sem prender as costuras. Com o auxílio de uma pinça ou tesoura, vou ajeitando para não embolar. Depois eu vou retirar estas linhas do franzido. Prendo outro babado sobre a segunda base da mesma forma. Vou unir as 2 partes pegando o direito da base com o avesso do babado. Confiro para ver se tá tudo do lado direito. Alfineto também pique com pique e todo o restante. Passo uma costura sobre a outra, com cuidado de não embolar a parte de baixo. As 2 camadas estão prontas e eu vou fazer o terceiro babado. Alfineto as costuras do avesso do babado com o direito da base. E a outra costura eu prendo no pique. Ajeito o franzido e alfineto em toda a volta. Passo a costura entre as linhas do franzido para facilitar na hora de puxar. Coloco direito sobre direito do cos e faço uma costura, deixando um espaço aberto para passar o elástico.
Faço os arremates, dobro ao meio e vou passar uma costura fechando o cós. Agora, eu puxo o franzido do babado até ficar na medida do cós. Confiro as medidas e marco o meio do cós com um pique. Alfineto costura com costura, lembrando de deixar a parte aberta do cós para o lado de dentro, e alfineto pique com pique. Alfineto todo o restante do cós e passo uma costura. Vou ajeitando para não dar nenhuma dobra. Agora eu vou passar overlock para limpar as costuras. Se não tiver, use zigue-zague. Já overloquei e vou embutir o elástico dentro do cós com a ajuda de um passador. Alfineto a ponta para não perder. E termino de puxar a outra parte sem deixar o elástico dobrado. Puxo as duas partes, sobreponho as pontas, prendo com alfinete e costuro. Faço uma costura reforçada para não correr o risco de soltar. Volto com o elástico para dentro e prendo a costura com alfinete, distribuindo bem o franzido. Passo uma costura no meio do cós, esticando o elástico para frente e para trás. Dou acabamento fazendo um retrocesso. Passo duas costuras paralelas à do meio para finalizar. Lembrando sempre de esticar bem o elástico. As costuras estão prontas e é só arrematar. E olha como fica o acabamento pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Uma dica para quando o elástico estiver meio folgado é vaporizar com ferro sem encostar no tecido. Somente o vapor já faz encolher. E assim ficou a nossa sainha. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.